Olá, fera, muito cuidado com essa questão aqui, porque ela tem uma análise bem completa e complexa, certo? Porque ele diz primeiro que o estudante lá em Pelotas, ele liga o chuveiro dele numa diferença de potencial de 220 volts. E com isso, ele tem uma certa potência, que eu vou chamar de potência sem linha. Linha vai ser depois quando eu ligar em 110. E aqui ele tem uma resistência, que eu vou chamar de R. Beleza? A gente pode até fazer assim, ó, em Pelotas eu chamo de inicial. Então, em Pelotas é 220, a potência que esse chuveiro vai desenvolver vai ser potência zero, e a resistência eu vou chamar de R0. Isso é em Pelotas. Quando ele muda-se para Porto Alegre, ele tem uma nova diferença de potencial de 110 volts. Com isso, provavelmente, se ele mantiver a mesma resistência, provavelmente não, com certeza se ele mantiver a mesma resistência, vai mudar a potência, ela vai acabar esquentando de uma forma diferente do que esquentava lá em Pelotas. E aí, a pergunta dele, uma das perguntas dele é quanto é essa nova resistência aqui em Porto Alegre, comparada com a que tinha lá em Pelotas, para que a potência seja a mesma. Ele quer manter a potência, ó. Então, é a coisa constante nas duas situações aqui nessa questão, é a potência, porque ele falou pra gente, certo? Ele não vai manter o mesmo aparelho, porque lembra que o chuveiro elétrico a gente pode alterar a resistência dele, certo? Para esquentar mais ou menos. Então é isso que ele vai fazer, ó. Ele vai mudar a resistência do chuveiro para que ele esquente da mesma forma nas duas cidades. E a pergunta dele é quanto é essa resistência em função do R0, e ele também quer saber quanto é a corrente que vai passar no chuveiro em função da corrente que passava lá em Pelotas, perfeito? Ótimo, a pergunta dele é justamente esses dois caras que estão aqui. Então vamos lá, vamos começar as contas, beleza? Vamos escrever primeiro a equação chave do nosso problema, que é a potência lá em Pelotas tem que ser igual à potência em Porto Alegre, que é o zero com o zero, beleza? Essas duas potências têm que ser iguais, porque ele falou pra gente. Na primeira análise que eu quero fazer, eu quero focar na resistência, certo? Como nós temos informação sobre o U, que foi o que aconteceu com o U, e queremos a resistência, eu vou escolher a fórmula U ao quadrado sobre R. Então, U ao quadrado lá de Pelotas sobre a resistência em Pelotas tem que ser igual a U ao quadrado lá de Porto Alegre sobre a resistência em Porto Alegre. Por que eu escolhi essa fórmula? Porque nós temos informação sobre o U e queremos informações sobre o R primeiro. Depois a gente analisa o I. Então nós temos aqui o U ao quadrado aqui em Pelotas, 220 ao quadrado, ó, já vou escrever 220 aberto, certo? Gosto muito de fazer isso para não fazer muita conta. É o U de Porto Alegre, 110 ao quadrado, sobre o R de Porto Alegre. Então, para que a potência fique igual, ó, vai cortar aqui, vai dar 2, vai cortar aqui, aqui vai dar 2. Nós teremos que 4R de Porto Alegre tem que ser igual ao R de Pelotas, ou seja, a resistência aqui final em Porto Alegre tem que ser a quarta parte, ó, da resistência em Pelotas, tem que dividir por 4, certo? Então nós já temos aí um forte candidato a isso aí, ó. Vamos ver aqui onde é que ele disse que a resistência fica dividida por 4. Cadê? Na letra E ele já fala isso, ó. A resistência original fica reduzida à quarta parte quando eu ligo lá em Porto Alegre. Já temos um forte candidato aí na letra E, por sinal único. Mas vamos fazer a conta sobre a corrente também. Mais uma vez, ó, vou escrever que a potência em Pelotas tem que ser igual à potência em Porto Alegre, porque ele nos disse isso na questão. Como a gente tem informação sobre U e queremos I agora, eu vou escolher a fórmula I vezes U. O I vezes U aqui em Pelotas tem que ser igual ao I vezes U em Porto Alegre. Então, o I lá em Pelotas, que é o inicial, vezes o U, que é 220, tem que ser igual ao I em Porto Alegre vezes o U em Porto Alegre. Quando eu cortar aqui vai dar 2. Então, nós temos que o I em Porto Alegre, que é o que ele quer, é 2 vezes o I em Pelotas. Então, para que isso ocorra, para que a potência fique igual, a resistência tem que ser dividida por 4 e a corrente tem que dobrar, certo? Que é justamente o que ele diz na letra E. A resistência original fica reduzida à quarta parte e a corrente elétrica duplicará. Um forte abraço e até a próxima.